Agora para conversar com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, que está aqui com a gente. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana falando um pouquinho de política com vocês. Da última vez, agora começou a campanha eleitoral, né? Tá todo mundo nas ruas, nas redes, fazendo a campanha. Mais nas redes do que na rua, é verdade. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo na rua também, né? E na sexta-feira começa o horário eleitoral gratuito, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O rádio e a TV ainda têm significativa importância na conquista de voto do eleitor, Alexandre? Tem bastante importância, só que agora não é mais predominante, porque agora tem as redes sociais que são bastante fortes. Mas quando a gente fala em horário eleitoral, a gente tem que dividir duas situações, Jorge. Primeiro são os blocos eleitorais, são aqueles espaços de 10 minutos que são divididos na programação. É no rádio, é no começo da manhã e no meio-dia, depois na TV é no começo da tarde e à noite. Então são esses blocos que vão os candidatos falando, só candidato a prefeito nessa eleição. Esses blocos têm uma audiência restrita. Ele tem uma importância de mexer com o imaginário, mas mais das pessoas envolvidas. É pouca gente que assiste. Porém, tem as inserções comerciais ao longo da programação. É aquela hora que você está vendo a novela, que está vendo o jornal, que está vendo teu futebol, e do nada aparece um comercial e você não tem como sair dali. Então, essa parte das inserções, dos intervalos, nas inserções da programação, tem sim muita importância. Tem um efeito significativo, bastante, né? Bastante. Pode ter, no caso, né? Como toda a propaganda, né, Jorge? Aquela coisa, não quer dizer que você vai comprar, mas você vai receber uma camada de informação quando você está sentado, né? Estou brincando, fazendo uma metáfora, mas quando você está olhando o seu programa preferido, você vai receber uma carga de informação e vai assimilar de acordo com teus conteúdos, obviamente. Gente, não vai ser pouca, principalmente em transmissões de eventos, né, que acumula espaço, que acumula tempo e tem que largar tudo ali porque tem um horário para cumprir. E é muito tempo, são 70 minutos diário dessa inserção. É muito tempo. Então, tem alguns horários que são horários ruins, frios, que as pessoas não estão assistindo, mas tem horários que todo mundo assiste. Né? O intervalo de uma transmissão de futebol, por exemplo, né, vai ser quase todo de propaganda eleitoral. No horário dos telejornais regionais, que o horário é ali cheio no horário do meio-dia, no horário da novela, no horário do noticiário. Então, são horários que pegam, que têm um impacto positivo. Bom, esse ano, né, nós não temos o programa eleitoral para vereadores. Eles aparecem apenas nas inserções. Nas inserções que, se eu não me engano, também para o executivo é maior do que... 60, o espaço 40. É maior do que para o 60, legislativo. Essa né? é a divisão. Então, mais pé no chão na rua, né? A candidatura de vereador sempre teve pouco impacto a questão dos programas eleitorais. Eles valem mesmo para a majoritária. Eu não imagino alguém decidir o voto para vereador a partir de uma propaganda de televisão ou de rádio. O máximo que pode acontecer é saber, poxa vida, esse fulano é candidato. Mas ele decidiu o voto, acredito que não. Já na majoritária, aí sim, com essas inserções dos comerciais principalmente, dá para consolidar uma imagem e uma mensagem. Qual é a tua expectativa, né, de utilização desse espaço entre os candidatos da executiva aqui em Blumenau? Nós devemos ter ataque, nós devemos ter uma campanha, quem sabe, um pouco mais consciente de apresentação de soluções. Jorge, tudo depende das pesquisas eleitorais internas dos partidos, dos candidatos e das externas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma. Então, vai depender do movimento. Tradicionalmente, quem está na frente é paz e amor. Agora, quem está atrás, dependendo dos recursos, de como começar, vai chegar ali daqui a pouco e vai começar a ter que fazer crítica para tentar que o seu adversário diminua de espaço. Eu acredito, com algumas exceções, a gente já percebe, por exemplo, a candidatura do ex-deputado Ricardo Alba, que é uma candidatura que já veio para... Em todas as perguntas e em todos os questionamentos, ele tem sido incisivo. A própria candidatura do PSOL também. Eu imagino que a candidatura do Novo também vá um pouquinho para uma fase de questionamentos mais fortes, que faz parte
diga-se de passagem, do processo eleitoral, claro que mantendo alguns limites. Então, eu imagino que essas 3 candidaturas tenham um quê de crítica mais forte à administração municipal. Já as duas, a de Egídio Ferrari, que tem a maior estrutura, eu imagino que vai seguir uma linha mais propositiva, e da candidata Ana Paula Lima, a gente tem percebido isso nas últimas campanhas do PT, também é uma campanha mais de paz, de amor, mais de cuidado, evitando entrar em muitas divididas, mas também fazendo críticas pontuais à administração municipal, que é o telhado, né, dessa eleição. O telhado que todo mundo tenta atirar pedras é da administração municipal, que faz parte também do processo, porque tem 4 candidaturas que querem ocupar esse espaço que tem agora e uma que defende a continuidade de quem está lá. Tá certo. Bom, os candidatos já foram inscritos, TSE analisa toda a documentação. Tem 2 casos aí que chamaram a atenção, né? Uma candidatura a vereador do PSDB Cidadania, né? Sim, dessa da federação. A Helena, da Saúde. Que foi indeferida, né? Foi indeferida, o PSDB, a federação, já entrou com recurso no TRE. Qual é o argumento deles? Que essa situação aconteceu em 2020, que a Justiça julgou, a Justiça Eleitoral aqui impugnou, o TRE julgou lá em Florianópolis e decidiu que sim, que ela era candidata. Então, o argumento da federação, poxa vida, se teve um julgamento favorável em 2020, o que muda em 2024? A discussão é que a federação não teria colocado adequadamente essa informação no sistema. Bom, então é isso que o PSDB e a federação estão argumentando com a justiça. Essa decisão deve sair agora. E só um parênteses, Jorge, esses são os 2 problemas que deu na largada. Então, agora, cada vez mais, a Justiça Eleitoral está funilando todos os nomes para fazer o deferimento. Que pode surgir novos casos aí pela frente. Muita gente foi pedida documento, que aí não é impugnação, mas tipo, documento, questionamento. Nesse momento, o TRE só pede a impugnação de casos mais complexos, porque eles sempre dão um prazo para todo mundo regularizar a situação. Exatamente. Bom, vamos lá. Saiu hoje a primeira pesquisa eleitoral oficial aqui em Blumenau, sob registro do número 01566/2024, da Rádio Massa, aqui de Blumenau, que tem 4% de margem de erro. Foi realizada de 19 a 22 de agosto, aqui no município de Blumenau. E o resultado dessa pesquisa, né? Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito? Segundo essa pesquisa divulgada, delegado Egídio Ferrari, 42,8%, Ana Paula, 18%, Odair Tramontim, 16,2%, não sabem, 12,3%, Ricardo Alba, 4,8%, branco ou nulo, 3,7%, e Rosane Magali Martins, 2,2%. Que análise dá para fazer desses números, Alexandre? Bom, analisar pesquisa é sempre muito difícil. Complicado. É importante também afirmar, foram 600 pessoas entrevistadas de diversos bairros, essa é a amostragem. Lembrando sempre que a pesquisa é uma fotografia do momento, é uma fotografia desse momento a partir desse levantamento. Então tem gente comemorando, tem gente criticando muito a pesquisa. Bravo, né? Tem gente o Informe Blumenau já vai repercutir a opinião dos candidatos. Então tem gente que está reunida nesse momento para fazer uma avaliação mais criteriosa desses números. Bom, é o cenário apresentado por um veículo de comunicação que tem uma credibilidade na cidade. Então, o Informe Blumenau, por exemplo, Jorge, o que ele colocou como norma? Ele só divulga pesquisas primeiro, que o Informe não contrata pesquisa, porque isso custa caro. Então, às vezes, quando eu vejo um A ou B contratando pesquisa, eu fico com o pé atrás, porque quem financiou, quem pagou. Uma pesquisa, por exemplo, como essa da Massa, custa R$15 mil. Bom, então o Informe só repercute pesquisas que tenham essa contratação
por um veículo tradicional, como é a Rádio Massa aqui na cidade. Tem vários veículos que vão fazer pesquisas e a gente vai repercutir. Então, ele dá o start, é o primeiro parâmetro. Então, hoje a gente não tem outro parâmetro para dizer assim, ó, essa pesquisa parece certa, parece errada, e é tudo muito relativo. Então, eu posso questionar algumas coisas dessa pesquisa, mas eu não fui ouvir 600 pessoas nos bairros da cidade seguindo uma linha demográfica, uma metodologia. Bom, em tese é isso que essa pesquisa fez. Então, obviamente, eu não posso questioná-la. O que me chamou a atenção, somente na pesquisa que eu achei um ponto meio diferente, é a proximidade dos números da espontânea para a estimulada. A estimulada é quando tu apresenta os nomes. Então, esses números que você deu agora é da espontânea. Então, se a gente for falar da estimulada, muito parecido, esses números se mantêm as mesmas posições, e me chama a atenção que normalmente, ainda nesse começo de campanha, normalmente o número de pessoas que não sabem, que não respondem, é bastante grande, porque é isso que tem. Muita gente ainda está indeciso, assim, não sabe e tal. E é um número parecido. Na estimulada, esse número é de, se eu não me engano, está aqui, vamos ali, é de 30% na estimulada, e na espontânea, peraí, vamos ao contrário, vamos corrigir. Na estimulada é 8,30%, e na espontânea é 12,30%. Então, esse é um ponto de interrogação que fica dessa diferença. Importante também saber que nesses dados que eles estão falando, também tem uma pergunta se seu voto é definitivo. Então, 62% diz que sim, que o voto é definitivo. Essa é uma resposta muito importante. E 36% se diz definitivo. Então, essa avaliação que a gente faz ainda sem parâmetro. É importante que venha uma outra pesquisa de algum outro veículo que ainda não está registrada, não tem essas pesquisas, mas normalmente os veículos tradicionais fazem, para que a gente consiga tentar ter pelo menos um parâmetro. É a largada, é um número bastante significativo, quase 42%, 44% na estimulada para o candidato Egídio Ferrari. É uma sinalização e tanto. E mostra a candidatura do Odair Tramontim e da Ana Paula Lima um pouquinho à frente, os dois empatados tecnicamente, num ainda previsível possível segundo turno da eleição. Bom, como é a primeira, a campanha não começou, a campanha de televisão e rádio começa na sexta-feira, só começou há 10 dias a campanha de rua e de internet, então ainda tem muita coisa para acontecer e não dá para dizer que as coisas são definitivas nesse momento. Bom, a questão da rejeição, né? A pesquisa também aponta em quem o eleitor não votaria. Ana Paula Lima, 49%, não sabe 22%, branco ou nulo 9%, delegado Egídio, 6%, Rosane Magali Martins, 4%, Ricardo Alba, 4% e Odair Tramontim, 3%. Então, Ana Paula Lima tem, segundo essa pesquisa, né, maior volume de rejeição, e Odair Tramontim, menor volume de rejeição. Mas é importante a gente mensurar. Quase 50% de rejeição à candidata do PT. É esperado. É esperado. Pelo menos é mais ou menos o que é um sentimento das ruas. Os outros 4 estão mais ou menos empatados pela margem de erro, se a gente pegar ali a diferença deles. Poxa vida, mas por que a Rosane Magali Martins não tem uma rejeição? Ela que é do campo da esquerda, até mais esquerda que o PT. Bom, porque ela é uma candidata que ainda não é conhecida do grande número de pessoas. Mas se você pegar o Egídio, se você pegar o Alba e o Odair Tramontim, eles estão mais ou menos empatados tecnicamente no nível de rejeição, num número bem aceitável, bem bom para se trabalhar uma candidatura. Então a rejeição é um dado muito, muito importante, e se você for fazer também uma outra questionamento da pesquisa, uma avaliação do governo Lula e uma avaliação do governo Jorginho, a gente mostra, né, na avaliação ao PT 37, na avaliação ao Jorginho 77, 70-30, que é mais ou menos isso, que mostra mais ou menos o perfil do eleitorado de Blumenau nesse momento.
Então saiu aí a primeira pesquisa, né? Esses dados aí que foram divulgados. Alexandre, a gente teve na semana passada também o primeiro debate, né? Reunido pelo grupo NSC, através do portal do Santa, que reuniu os 5 candidatos e realizou o primeiro debate, né? Que análise você faz desse primeiro encontro? Jorge, eu tenho uma tese que assim, eu entendo que as regras do debate são muito engessadas e acabam prejudicando o debate de ideias. 40 segundos, a gente quer fazer uma pergunta complexa e quer que uma pessoa que quer ser candidata a prefeita responda em 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e 30. É muito complicado isso. Então, o debate serve muito mais para o casca de banana, jogar uma casca de banana para um adversário, para ele pisar e tropeçar, ou alguém falar uma bobagem, ou alguém falar uma grande coisa que vai impactar nas redes sociais. É mais ou menos isso que serve o debate. Agora, eu gostaria de analisar no contexto de não só os debates, das entrevistas, né? Então, vários veículos, o Informe já fez, outros veículos já fizeram, nós vamos fazer. Ali é um momento de aprofundar. Então, já foi possível perceber estratégias e um perfil dos candidatos. O Informe até escreveu na nossa coluna Entre Linhas, fez uma brincadeira também, uma imagem que diz assim: o Egídio está passando aquela imagem de protetor, de quem vai cuidar. O Odair Tramontim do eficiente, de quem faz uma gestão racional, cortando questões. A gente percebe a Ana, a cuidadora, a candidata que vai cuidar das pessoas, cuidar da saúde. A gente percebe o ex-deputado Ricardo Alba como franco atirador, fazendo muita crítica, fazendo muita proposta. E, por fim, a Rosane, numa defesa mais inclusiva, que é, né, uma linha de atuação muito forte dela. Então, mais ou menos é assim que eles estão se apresentando no imaginário do eleitor, que faz parte, cada um, de criar, né, uma persona, criar uma imagem para se apresentar. É mais ou menos isso que eles estão se desenhando nesses 10 dias de campanha, e mais ou menos assim que foi a conversa do debate. E aí é muito interessante, eu acho que tu também fez esse exercício, os comentários após o debate. Então, certamente, tu ouviu que o candidato A foi melhor, tu ouviu de outra pessoa que o candidato B foi melhor, de uma outra até que o candidato C foi melhor. Então, essas opiniões variam muito de acordo de quem consome essa informação, no caso, aquele debate. Então, eu entendo que isso é muito, mas muito relativo mesmo. É verdade. E o Informe já está divulgando as entrevistas que fez, né? Inclusive com algumas compilações aí de momentos importantes dessas entrevistas, né, Alexandre? Isso, a gente começou na sexta-feira, a gente postou as 5 entrevistas simultaneamente no site e no nosso canal de YouTube, entrevistas entre 40 e 45 minutos, com temas praticamente similares a todos. O que diferenciava eram as perguntas sobre a área de política e alguns questionamentos com alguns candidatos que, na verdade, às vezes faziam algumas propostas que a gente queria que esclarecesse melhor, porque não pareciam muito racionais. Então, a gente fez esses questionamentos. Exibimos essas entrevistas e, a partir de hoje, nós estamos exibindo os cortes do Instagram, porque é ali que também tem uma repercussão maior. E, para ter justiça, o que a gente determinou? Fazer 5 temas iguais, tempos iguais, para todos os candidatos. Por exemplo, hoje está no Instagram sobre abastecimento de água. Então, tu vai saber o que cada candidato dos 5 se propõe a fazer. Então, assim, segue para a Guarda Municipal, segue para a Saúde, segue para transporte coletivo e mobilidade urbana e segue para a municipalização do Complexo do SESI. Então, a partir dessa segunda-feira, vai ser possível ver o que os candidatos propõem sobre esses 5 temas importantes da campanha eleitoral. Tem muito mais tema importante, mas foi a forma que a gente deu de conseguir dar visibilidade a esses candidatos e às suas propostas no Instagram. Alexandre, a gente sabe que uma eleição municipal é o preparativo também para a próxima eleição que vem daqui a 2 anos, né? Em 2026 tem eleição para governo do estado, eleição para presidente da República. E nesse quesito, o governador Jorginho Melo ficou com a missão de montar a estrutura do PL aqui em Santa Catarina, né? Para fortalecer uma possível reeleição dele em 2026. 5 municípios aqui do estado têm apenas
um candidato, é chapa única, que depende só do voto do próprio candidato para ganhar a eleição. 4 são do PL. Então o governador já parte com 4 prefeitos eleitos. Toda essa estrutura em 2026 vai fazer muita diferença? Eu até curiosa essa informação que você está passando, eu não tinha essa informação. Mas o principal é o seguinte, Blumenau é a principal cidade do PL hoje. Porque o PL não tinha uma cidade tão grande, tão importante, administrada por um candidato PL. Ah, tinha o Balneário Camboriú, sim, é importante. Mas uma cidade do porte, do tamanho, da pujança de Blumenau... não tinha. Então, o governador Jorginho Melo está apostando todas as suas fichas aqui em Blumenau. E é muito claro. Então, o que o governador precisa? Ele precisa sair com uma base forte municipal para ter força também no seu projeto de reeleição. Por que o PSD está com o Novo? Porque também tem um projeto de poder para 2026. Tanto o Novo quanto o PSD vão estar disputando, e eles precisam um do outro nesse momento para também fazer um contraponto ao projeto de reeleição do governador Jorginho Melo. O PT, que chegou ao segundo turno na última disputa estadual, também tenta se fortalecer nos municípios maiores, por isso que teve uma candidatura em Florianópolis, por isso que está bancando uma candidatura aqui em Blumenau, e nas cidades onde tem televisão, as cidades que têm mais visibilidade. Por quê? Porque também quer projetar os nomes para a disputa de 2026. E isso vale para todos e é bastante legítimo. Então, sim, o jogo está sendo jogado agora, mas os resultados de hoje podem sim influenciar ou encaminhar algumas conversas, algumas negociações pensando em 2026. Só para esclarecer, né, desses 5 municípios que terão candidato único, 4 são da região oeste, que é a região do Jorginho Melo, né, e 1 do sul. E o único candidato que não é do PL é do PSD. É isso. Né? Que mas deve ser a principal, entre aspas, disputas hoje, né, no cenário de hoje para 2026 aqui no estado. Tem, uma coisa, os que estão unidos hoje necessariamente não estarão juntos em 2026. A política é muito cíclica. Então, o MDB novamente vai a reboque em 2026. O PP, né, para onde vai? E vale dizer que a aliança que é reproduzida aqui em Blumenau não é a mesma de Florianópolis, não é a mesma de Joinville, não é a mesma de Itajaí e por aí afora. Então, os que estão junto aqui, não estão junto lá, e faz parte também da política. Isso se repete muito rotineiramente. Então, é um pontapé, é uma sinalização, mas em 2026, os acordos de agora, não dá para se acreditar fielmente. Alexandre, quando é que a gente deve ter uma campanha mais fervendo aqui em Blumenau? É mais para em cima da hora, que os candidatos devem mais ir para a rua? Eu acredito que já a partir de semana que vem, com o horário eleitoral começando nesse dia 30, a gente já começa a ter a água esquentando mais. Porque, como eu digo, assim, a televisão, a primeira pergunta que me falou foi do impacto eleitoral. Ele tem um impacto, as pessoas assistem pouco os blocos eleitorais, mas ele tem um impacto de gerar informação, gerar notícia. Daqui a pouco um acusa tal, ou daqui a pouco alguém faz uma proposta muito diferente. Toda a imprensa e as pessoas acabam reverberando. Então, isso tende a esquentar, né, o interesse do eleitor. Hoje, a gente já viu o recorte da pesquisa, saiu hoje às 7h10 da manhã, já tem candidato divulgando, estou estourando a boca do balão, já tem candidato, olha, eu estou indo para o segundo turno. Então, é isso que acontece. Primeiro se gera um fato, para que se depois repercuta. Isso é a importância dessas coisas. Então, eu acredito que a partir já de semana que vem a gente já vai ter uma fervura um pouco maior e à medida que se passe, vão ter outras, vai se esquentando. Lembrando, todo mundo está fazendo entrevista, todo mundo vai começar a fazer debate. Então, isso acaba esquentando. Nós vamos fazer na reta final. Vai ser um período muito bom, parceria do Informe Blumenau com a Rádio Taberá. Então, vai ser um período muito bom, que aí já está na reta final. A gente já consegue
ter uma dimensão do que está acontecendo. Vão ter novas pesquisas sendo alimentadas, alimentando a opinião pública. Então, eu acredito que sim, a pesquisa... Nós estamos com 10 dias de campanha, a gente já sente uma mobilização, ainda devagar, mas já sente uma movimentação, mas daqui a pouco entra a eleição, daqui a pouco vai ter mais gente falando sobre isso, e a tendência daqui a pouco, faltar tempo, né, para a gente ter tanta definição. Verdade. Alexandre, obrigado pela tua participação, e quem quer acompanhar aí mais profundamente, né, esse momento que nós estamos vivendo desta fase eleitoral, no informeblumenau.com. Isso, Informe Blumenau, a gente traz as informações, traz os bastidores, traz opinião, que é uma das características do Informe Blumenau, uma opinião sempre com muita responsabilidade, não tendendo para A, não tendendo para B, não tendendo para C. O Informe Blumenau, eu sempre digo que a gente não tem interesse algum. Alguns candidatos vêm conversar, mas se eu for eleito, eu vou te ajudar. Não me interessa isso, não interessa, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Depois da eleição, nós vamos conversar com todos, como sempre conversamos. As pessoas, às vezes, confundem algumas coisas, e nós não temos interesse algum na vitória de A, na vitória de B, na vitória de C. A gente tem interesse em cumprir o nosso trabalho, né? E que o eleitor tenha o melhor discernimento. O nosso papel é trazer o maior conjunto de informações para que o eleitor, a partir das questões dele, tome seu discernimento. O que a gente às vezes só posiciona chamando o eleitor para saber assim, olha o que tu tem que ver, né? Percebe, né? Não tem temas que não são temas de um administrador municipal, de um candidato a prefeito, e alguns usam. E isso muitas vezes cola, porque bate no que o eleitor quer ouvir, mas necessariamente não é o melhor. Pode até ser por outro conjunto de situações, mas algumas propostas não é tarefa do prefeito. Muito se joga para a torcida. E é importante, então, vai lá, o fulano está prometendo tal coisa. Dá para fazer? Não dá? Eu já vi candidato prometendo coisa que já existe. E aí a gente percebe também, Jorge, nessas entrevistas entre os candidatos, muita confusão, por exemplo, sobre contraturno escolar e escola em tempo integral. São coisas diferentes. E aí o que faz a grande diferença do jornalista? O jornalista, antes de fazer a pergunta, ele vai lá e tenta entender essas coisas. O jornalista não sabe de tudo, mas ele vai lá e tenta entender. Então a gente percebe muito candidato prometendo, até nós já escrevemos isso no Informe Blumenau das Maravilhas, porque a cidade que deve sair depois desse processo eleitoral é maravilhosa. Nós vamos ter quase tudo, vamos ter guarda armada, vamos ter escola em turno integral, vamos ter água com qualidade, vamos ter racionalização, vamos ter corte de cargos comissionados, vamos ter tudo, coisa boa, né? Por que nunca se faz? Porque a gente sabe que na hora de chegar lá não é bem assim. Então, importante que o eleitor entenda o que o seu candidato, que ele tem simpatia, que ele tem interesse, está prometendo, e vê a viabilidade disso. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Ótima semana. Obrigado, ótima semana para nós. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, participando com a gente.